Boa noite, meus amigos. É muito bom estarmos juntos novamente nesse nosso estudo do Evangelho. Vamos fazer nossa oração? Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, pelas bênçãos desse dia que nos destes a viver. Nós te agradecemos, amado Mestre, por estarmos nesta terra, onde o teu amor nos envolve e nos abençoa. Nós te agradecemos, Senhor, por essa terra tão abençoada, com flores, com perfumes, com os nossos companheiros de outros reinos, com o céu estrelado, nos convidando e nos lembrando de mundos felizes, ao qual poderemos habitar se soubermos amar. Te agradecemos, Senhor, por todos esses momentos em que fomos convidados a retornar ao lar, para estarmos juntos aos irmãos amados que nos destes a conviver nesta encarnação. Doce-meio Jesus, suplicamos as vossas bênçãos a todos os nossos irmãos que conosco se encontram nesta oração, rogando paz, rogando amparo a todos os nossos irmãos da terra, a todos os irmãos que se entregam e se doam para que possamos ter saúde e paz. Rogamos o vosso amparo a todos os dirigentes de todos os países, em especial, doce-meio Jesus. Rogamos pelos destinos do Brasil, para que a grande árvore do Evangelho que para aqui trouxestes possa crescer em fraternidade, em amor, em solidariedade. Senhor, auxilia-nos a estarmos contigo, mas sê conosco, amado amigo, nos conduzindo pelo vosso caminho de luz. Que assim seja. Nós continuamos a trabalhar o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, encerrando hoje esse capítulo e encerrando também o estudo do item cuidar do corpo e do espírito. Aqui dois sistemas estão presentes, o dos ascéticos, que querem abater o corpo, e o dos materialistas, que querem abater a alma. Duas violências que são quase tão insensatas uma quanto a outra. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhuma parte. E esse grande problema teria ficado inteiramente por resolver se o Espiritismo não viesse em ajuda dos pesquisadores em lhes demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, e em dizendo que, uma vez que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Pegando essa passagem, queria convidar todos para a gente olhar o corpo humano de uma outra maneira. Para isso, eu queria ler um trecho rápido que está no livro Evolução em Dois Mundos, uma fala de André Luiz,
no capítulo 5, se eu não me engano, que ele tece alguns comentários, né, algumas explicações sobre as células e o corpo espiritual. E aí André Luiz nos coloca o seguinte, que as células, como princípios inteligentes de feição rudimentar, elas estão a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas. E ainda define vamos colocar assim, esses seres microscópicos como animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica, e eles são comandados pelo nosso pensamento, pela nossa mente. Obedecem o nosso pensamento. Então, essa fala aqui, no qual o André Luiz contextualiza as células como se fossem esses seres dotados, né, de uma certa inteligência e que gerenciam todo o organismo físico, vamos enxergar esses pequenos princípios inteligentes que nós temos aos bilhões, aos trilhões do nosso organismo, como se fossem indivíduos. Ou seja, dentro dessa ótica, cada um de nós é um universo desses micro-indivíduos, o que nos faz de governadores. Nós somos presidentes, governadores, seja lá como a gente quiser definir, de trilhões de indivíduos. Isso é bem interessante e Emmanuel ele reforça essa ideia na mensagem 158 do livro Pão Nosso, que ele intitula de Governo Interno, quando ele diz que o corpo é miniatura do universo e é imprescindível, portanto, nós sabermos governá-lo. Dentro dessa abordagem inicial, vamos buscar avaliar quais são os grandes problemas de um governo, da presidência de um país. Normalmente a gente enumera a questão da segurança, alimentação, comunicação, saúde, transporte e várias outras questões. Portanto, vamos perguntar para nós mesmos, vamos nos enxergar e vamos nos perceber enquanto esses governadores do nosso próprio organismo, desses trilhões de indivíduos, de micro-organismos que comandamos. Como tem sido o nosso governo junto a esse grande universo? Como tem sido esse nosso processo de disciplina? Quais têm sido os nossos ideais de governança? Porque nós precisamos entender que o corpo é um empréstimo dado a Deus, concedido a Deus a nós, para a nossa experiência na matéria. E cada célula é efetivamente um servidor para nos auxiliar no cumprimento da nossa missão. Cada célula é como se fosse um funcionário de um departamento específico, de um ministério específico, para nos auxiliar nesse processo para que nós cumpramos uma tarefa. Então, Deus nos presenteou e colocou sob a nossa autoridade, colocou subordinado a nós, em movimento de total obediência, trilhões de pequenos, minúsculos indivíduos a nos servir integralmente. E aí, diante desse comando que nós estamos exercendo, qual tem sido a nossa postura perante a esses organismos vivos, a esses princípios inteligentes? Nós temos sido um exemplo de governador ou estamos caminhando para uma linhagem mais
arbitrária. Vamos nos questionar, vamos colocar do outro lado da moeda. Como nós gostaríamos que um chefe nos tratasse? Como nós gostaríamos que um governador conduzisse o meu estado ou o meu país? Quais são as nossas expectativas em relação a um líder? A gente gostaria de ser respeitado, nós gostaríamos de ser valorizados, nós gostaríamos de receber uma consideração individualizada, recebendo total atenção pelas nossas demandas. Vamos nos questionar ainda mais. Nós ficaríamos felizes se esse chefe, se esse governador, se esse dirigente valorizasse mais uma classe de trabalho do que outra, dando excesso de reconhecimento para um determinado departamento e deixando um outro grupo de funcionários com pouco reconhecimento, com salário baixo, quase no desprezo? Como que a gente se sentiria perante isso? Nós ficaríamos felizes se nós estivéssemos sendo conduzidos por um presidente, por um líder, que não soubesse reconhecer a importância do trabalho do funcionário que sou dentro do todo? E aí, no meio dessas reflexões, a gente precisa voltar o olhar para nós mesmos, enquanto governadores do nosso próprio corpo. O que é que nós estamos fazendo da dedicação desses funcionários que são as nossas células? Nós estamos usando toda essa estrutura, essa máquina divina, para cumprir a missão que Deus nos deu para cumprir? Ou nós estamos fazendo uso dessa máquina para benefício próprio, para atender os nossos anseios, as nossas vaidades e os nossos desejos? Qual que é a nossa fala e qual que é a nossa postura quando nós nos deparamos com um governante que usa toda uma máquina pública, todo um conjunto de milhares de funcionários para benefício próprio? Quais são os nossos dizeres, as nossas críticas? Mas eu pergunto, qual tem sido a nossa postura para com a gente mesmo? Nós temos sido muito diferentes desses que nós criticamos? Nós estamos usando bem ou mal a máquina que Deus nos emprestou? Isso precisa ficar muito claro para a gente. O corpo é um empréstimo, é uma máquina abençoada, repleta de funcionários a nos servir que foram destacados para nos dar todo o suporte e apoio para que a gente cumpra a nossa missão de crescimento moral. A partir do momento que eu conseguir sentir essa verdade, que o meu corpo é uma concessão divina, é um empréstimo para cumprir uma missão maior, eu vou conseguir ter forças para mudar o meu olhar e, ao invés de reclamar do corpo que tenho, eu passar a agradecer. Nós temos envolto o nosso organismo em gratidão. Pode parecer até algo, à primeira vista, estranho, mas o correto seria nós acordarmos e agradecermos o nosso corpo, conversarmos com as nossas células. Chico tem uma história muito interessante que é relatado na obra Sexo e Consciência, que foi um trabalho feito primoroso por um jornalista que catalogou inúmeras falas de Divaldo relacionadas a esse tema, e Divaldo conta uma história que Chico lhe confidenciou relacionada à questão do sexo, e para alcançar o equilíbrio, Chico conversava com as suas células.
ele literalmente tinha um diálogo e solicitava a ajuda das suas células sexuais para poder transmutar essa energia. Seria esperado de cada um de nós que nós também começássemos a ter esse diálogo, conversarmos com as nossas células, reconhecê-las. Se eu estou com um problema no fígado, eu preciso envolver esse órgão em amor, dar atenção. Se o meu pulmão, se o meu rim, se o meu estômago, o meu intestino estão nessa condição, é necessário que eu tire um tempo e realmente envolva esses irmãos e procurem entender o que é que eu estou fazendo para que eles estejam nessa condição de sofrimento. Porque normalmente eles estão numa condição de sofrimento porque eu promovi. Eu fui o administrador irresponsável. Eu fui o administrador inconsequente. Essa é uma concepção muito profunda que a espiritualidade vem trazer para nós acerca dessa responsabilidade com o nosso corpo. Nós somos responsáveis por cada célula. Nós somos responsáveis por cada órgão que vai em nosso corpo. Nós precisamos sentir e compreender essas questões, porque tudo isso vai trazer para mim, a partir do momento que eu compreender essa responsabilidade que eu tenho com o corpo que tenho, só vai me trazer mais paz. Nós vamos responder por esse mau uso, essa vibração inconsequente que temos de não respeitar as nossas células e fazer o uso delas de qualquer maneira. Isso é uma vibração pesadíssima de inconsequência e de irresponsabilidade. E se eu planto esse padrão vibratório, ao desencarnar, eu vou colher dificuldades que vão me trazer muito sofrimento. Que tipo de governador temos sido cada um de nós diante desse grande grupo de pessoas que Deus nos deu a oportunidade de dirigir, que são as células do nosso próprio corpo? Por quê? Se eu não consigo ser bom, respeitoso, envolvido, dedicado, se eu não consigo me resignar com o meu próprio corpo, como é que eu posso querer assumir cargos de poder, gerenciar outras pessoas? Se eu não consigo amar as minhas próprias células que estão aqui e me servem integralmente, se eu não consigo me amar, como é que eu vou amar o outro? Se eu não consigo ter disciplina, controlar os meus próprios desejos e impulsos em benefício daqueles que me servem dia e noite, como é que eu vou fazer isso pelo próximo? Se eu não tenho essa disciplina para trabalhar em mim, as virtudes de um governador eficiente, como é que eu posso transportar isso para os relacionamentos? Então esse convite ele é bastante profundo e Emmanuel reforça isso ainda mais nessa mensagem do Pão Nosso Governo Interno, no último parágrafo, quando ele diz que quem espera uma vida sã precisa de autodisciplina. Aquele que não tem autodisciplina, ele vai decair em desequilíbrio total. E aí ele termina a mensagem colocando que é necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com nossos irmãos. É necessário nós nos conscientizarmos do governador que somos e da responsabilidade que temos por cada célula do nosso organismo.
reitero mais uma vez a pergunta: que tipo de governador temos sido nós? Nós estamos trabalhando a vibração da gratidão por esses funcionários que se dedicam incondicionalmente por nós, mesmo quando nós nos entregamos a todos os excessos de qualquer natureza. Esses funcionários estão lá numa luta diária de busca do equilíbrio. Até esgotar todas as energias, eles não desistem. Qual tem sido o nosso movimento de desenvolver em nós recursos de autodisciplina e de dedicação para retribuir esse serviço tão dedicado? E aí, dentro disso, eu queria trazer um outro ponto. Além dessa questão da responsabilidade sobre o corpo, e quando a gente coloca cada célula como esse micro-organismo, esse princípio inteligente rudimentar para nós gerirmos na ordem da vida, esse universo que nós somos os responsáveis, é importante nós trazermos para complementar um outro conceito, que é muito mais importante até do que essa responsabilidade que nós trouxemos sobre o corpo. Quando nós dizemos que nós estamos comandando essas células, à luz da ciência materialista, isso parece muito ainda utópico, uma viagem, mas não é. E o que comanda essas células também não são os aspectos simplesmente materiais, porque a gente pode reduzir esse comando a dormir bem, dar uma boa alimentação, fazer uma atividade física, mas André Luiz vem trazer para a gente, na obra Missionários da Luz, ele vem trazer para todos nós, na obra Os Mensageiros, no capítulo 49, que é intitulado Máquina Divina, ele vem trazer para nós uma compreensão ainda mais profunda. André Luiz estava junto com o Aniceto, que é um instrutor, e eles foram para participar de um trabalho de desencarne, que eles iam, Aniceto, ia separar o espírito do corpo. Era um senhor de cerca de 60 anos que estava com leucemia e já estava nesse processo de desencarne. E eles foram conduzir esse processo. E aí, naquela experiência, Aniceto, com o seu profundo magnetismo, envolve André Luiz e pede a André Luiz para prestar muita atenção para conseguir enxergar o corpo humano além. E André Luiz fica maravilhado. Quando a sua visão se amplia, ele fica tomado de uma surpresa sem tamanho. E Aniceto reforça o quanto que a medicina terrena ainda nada sabe sobre essa máquina divina, que apesar do microscópio dar uma grande ajuda a conhecer esse mundo novo, do corpo humano, ainda é muito pouco, porque o corpo humano, essa máquina, é de uma beleza, de uma complexidade, de uma inteligência, de uma perfeição que transcende ainda tudo o que nós sabemos sobre o vaso físico. E aí eu vou ler um trecho aqui que relata esse outro ponto que eu quero trazer para a gente, que quem comanda cada célula do nosso corpo é a mente, é o pensamento. Tudo aquilo que nós pensamos gera consequências em cada célula do nosso corpo. Cada doença, cada desequilíbrio orgânico é fruto de um pensamento em desequilíbrio. Um dia a ciência terrena vai alcançar e os diagnósticos eles nascerão dos pensamentos que temos. A verdadeira cura ela se faz com a transformação dos pensamentos e dos sentimentos.
Eu preciso enxergar a doença como um caminho. Eu tenho essa doença, mas em função de qual pensamento? Qual o padrão vibratório que eu tenho em desequilíbrio com as leis divinas que ocasionou esse desequilíbrio no corpo físico? Então, a nossa responsabilidade perante essas células, esses microindivíduos do nosso universo particular, ela se faz não só no campo material, mas acima dele, no campo do pensamento. Nós precisamos ter uma responsabilidade profunda sobre aquilo que pensamos, o que é que temos elaborado em nossa mente. E aí, Aniceto, compreendendo a perplexidade de André Luiz, olha para ele e diz: André, você está vendo a máquina divina formada pelo molde espiritual preexistente? E Aniceto complementa: o corpo do homem encarnado é um tabernáculo e uma bênção. Nesta hecatombe angustiosa de uma existência, você pode reparar que todos os movimentos do corpo estão subordinados à administração da mente. Esse senhor que estava desencarnando foi um senhor muito indisciplinado e foi um senhor que não seguiu as leis divinas. Tocou uma vida mais pautada nas ilusões e por isso o desencarne estava sendo um pouco mais difícil, porque ele não tinha a mente disciplinada no bem. E como a mente dele não era disciplinada, as células e os órgãos também estavam em desequilíbrio, o que levou à doença e ao desencarne com pouco mais de 60 anos. Continua Aniceto. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva. Cada órgão, vamos prestar muita atenção nisso, porque é muito importante para a consciência de todos nós, para que a gente entenda a doença como um caminho para que a gente consiga fazer essa viagem interior e identificar quais pensamentos nós precisamos transformar para não mais promover desequilíbrios no nosso organismo. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que, no homem, a combustão química obedece ao senso espiritual que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio e o entendimento. Mas, além de tudo isso, na mente é onde está o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. É na mente que está o controle de todos os fenômenos da expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar. Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho incessante. A mente humana, ainda que indefinível pela conceituação científica limitada na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula integra o quadro de serviço da máquina sublime, construída no molde sutil do corpo espiritual preexistente, e por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência,
reconhecerá qualquer abuso do homem no pensamento ou na atitude como ofensa causada a si mesmo. Cada célula é minúsculo motor trabalhando ao impulso mental. Essa passagem aqui das palavras de Aniceto no livro Os Mensageiros, ela nos traz essa reflexão mais aprofundada, é um convite mais forte para a nossa conscientização, para que a gente consiga efetivamente acordar e valorizar e respeitar e nos entregar a essa responsabilidade com o nosso corpo, seja do ponto de vista material e seja do ponto de vista mental, dos nossos pensamentos. A partir do momento que nós compreendemos a profundidade dessa relação corpo, mente e espírito, nós vamos começar realmente a compreender o que seja cuidar do corpo e do espírito. Esses 3 evangelhos, essas 3 reflexões que nós buscamos trazer sobre cuidar do corpo e do espírito, são reflexões fundamentais para que a gente consiga levar a cabo, levar à frente a missão que nós temos de desenvolvimento moral. No momento que nós sentirmos o quão poderoso é o pensamento, no momento que nós realmente entendermos a grandiosidade das consequências de cada elaboração mental que nós temos, a gente vai começar a entender o que seja cuidar do corpo e do espírito. A maneira mais eficiente de estruturar a saúde do corpo e do espírito é por meio da sanitização dos nossos pensamentos, renovando todas as nossas construções mentais, alinhando elas à prática do amor, do bem e às leis divinas. Esse é o grande, o verdadeiro e o real cuidado do corpo e do espírito, a renovação dos pensamentos e dos sentimentos na lei divina, na lei do amor. Amado Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse Evangelho tão abençoado, que nos leva a profundas reflexões do porquê aqui estamos, do presente que tu nos destes, amado Jesus, ao retornar, com essa máquina fantástica que é esse corpo físico. Mas sabe, Senhor, nós ainda não aprendemos a te agradecer, a cada célula, a cada órgão que nos mantém nessa jornada terrena, no grande aprendizado do teu caminho de amor. Por isso te agradecemos, amado Jesus, porque nos trouxe com teu amor esse Evangelho de luz que nos impulsiona a caminhar. Mais uma vez te rogamos bênçãos e amparo aos nossos irmãos da terra. Te rogamos, Senhor, que as bênçãos do teu amor possam envolver aos governantes da terra, do Brasil, aos governantes da terra, amparando a todos, para que a fraternidade entre todos os povos venha a ocorrer.
rogamos a vossas bênçãos, a todas as fraternidades para o bem universal dos dois planos da vida, que amparam a todos nós, nas nossas angústias, nas nossas necessidades. Rogamos-te por todos os nossos irmãos, que não têm aonde viver, que não têm o que comer, que perambulam pelas estradas da vida, em profunda solidão. Senhor, envolve, ó Mestre de amor, a todos nós, e nessa gratidão imensa pelas bênçãos que nos dás, rogamos permissão para encerrar o nosso estudo do Evangelho desta noite. Que assim seja.